Peter Andrew dirige o Serviço de Biotecnologia da Universidade Inglesa de Sheffield. É especialista na investigação de células estaminais embrionárias, uma área na qual a Universidade de Sheffield é líder graças à legislação liberal da Grã-Bretanha. Hi guys, Hi Peter. So, what I was just, do you want to have a look? Yes, these are the cells which are... Há anos que trabalha com estas células, são mais manipuláveis do que as células estaminais adultas, podem dar origem a praticamente todo o tipo de células. Para trabalhar uma determinada linha celular, retira ao blastócito, isto é, ao óvulo fecundado, o seu conteúdo, as células estaminais, a partir das quais se pode desenvolver qualquer tipo de célula. A intervenção destrói o blastócito, mas, para Peter Andrew, a ciência merece este sacrifício. O principal interesse destas células é a sua capacidade de se transformarem num grande tipo de células diferentes. Podem transformar-se em células beta, que produzem insulina, ou em células nervosas, que podem ser usadas para substituir tecidos atingidos por doença ou acidente. Essa é a principal utilização para o futuro, mas o caminho é longo. Precisamos de perceber muitas coisas antes de chegarmos a esse ponto. Esta doente que sofre de Alzheimer não pode ainda beneficiar deste tipo de terapia, mas a perspectiva de que um dia poderemos curar doenças como Alzheimer, Parkinson ou diabetes é importante para a sociedade contemporânea envelhecida. As terapias clássicas são muito caras e pouco eficazes, é por isso que a União Europeia quer contribuir para estes avanços. O projeto dirigido por Peter Andrew é financiado pela União Europeia e engloba 20 institutos. Timothy Kirkhope, eurodeputado oriundo da região de Sheffield, veio ouvir a opinião e as queixas dos cientistas. O ideal seria que todos pudéssemos usar as mesmas linhas celulares. Na Alemanha, por exemplo, há uma lei que autoriza apenas a utilização de linhas celulares produzidas antes de uma determinada data. É uma decisão completamente arbitrária. Na minha opinião, e penso que na da maioria dos meus colegas também, é mais razoável e mais ético trabalhar com linhas celulares embrionárias do que destruí-las sem que tenham tido qualquer utilidade. Almost ethically better than simply discarding them for no value whatsoever. E de onde vêm estas linhas celulares embrionárias? Vêm do excedente das inseminações artificiais. Não sendo utilizadas, são congeladas. Para fazer uma inseminação artificial após um tratamento hormonal, retiram-se os óvulos da mulher, que são fecundados numa proveta. Mas este processo produz mais inseminações do que as necessárias para levar a cabo uma gravidez. Assim, o excedente de embriões é congelado e o casal que os produziu pode autorizar a sua utilização para fins científicos. Se devemos ou não utilizá-los é um grande debate acalorado e emotivo na Europa. Na realidade, normalmente associamos a palavra embrião a um ser humano com braços e pernas e não a células com 3 ou 4 dias. No entanto, os defensores da vida e detratores da utilização de células estaminais embrionárias denunciam o que chamam o abuso dos bebés com vista ao armazenamento de novas células e o desrespeito dos direitos do homem. O 7º Programa Quadro da União Europeia para a Investigação e Tecnologia está em vigor desde o início do ano e volta a subvencionar a investigação em células estaminais embrionárias. No programa anterior, 18 projetos foram financiados em cerca de 20 milhões de euros. O dinheiro foi sobretudo para a Grã-Bretanha, Bélgica e Suécia, países onde este tipo de investigação é autorizada. Na maioria dos outros países, os cientistas têm uma reduzida margem de manobra. O que significa que este dinheiro beneficia apenas alguns cientistas. Os próprios partidos estão divididos no seu seio. Exemplo, o eurodeputado Timothy Kirkhope, um conservador e defensor da proibição do aborto, decidiu financiar projetos deste tipo no seu país. An awful lot of my medical friends and others, indeed my own wife, who is diabetic. Muitos amigos meus do campo médico, assim como a minha mulher, que sofre de diabetes, têm-me falado destes temas e eu tenho estado a pensar neles. Com uma regulação estrita e salvaguardas éticas, este tipo de investigação pode salvar as pessoas da doença e do sofrimento. Pode produzir a cura para alguns dos piores sofrimentos e doenças da nossa sociedade atual. Hopefully in due course produce cures for some of the worst afflictions and diseases that hit society nowadays.
Para este projeto, Sheffield recebeu no total 12 milhões de euros. Mas países como a Alemanha, a Itália e a Polónia recebem pouquíssimas verbas e criticam os projetos como o de Sheffield. A eurodeputada social-democrata alemã Evelyn Gebhardt avança com uma outra crítica. Hier geht es wirklich darum, dass wir sagen, dass die Frau nicht als Instrument comercialisiert werden darf. É preciso dizer que a mulher não pode ser comercializada como instrumento, como objeto para a ciência. Para efetuar estudos em células estaminais embrionárias, precisamos dos óvulos da mulher. O que implica uma intervenção no corpo da mulher, e o tratamento hormonal necessário também comporta riscos. É por estas razões que nós nos pronunciamos contra o financiamento deste tipo de investigação, que nos conduz para um caminho inaceitável. Mas enquanto na Europa políticos e cientistas discutem a dignidade humana de um óvulo fecundado, a investigação avança a passos largos noutras regiões do mundo. Na Ásia, os governos de países como Singapura, China ou Japão atribuem centenas de milhões de euros de subvenções para a investigação de células estaminais embrionárias. 3/4 dos cientistas vêm da Europa e dos Estados Unidos, uma das razões que levou a União Europeia a apostar mais neste tipo de investigação. Esse é o tipo de argumento de que temos de fazer como os outros. Na Índia existe trabalho infantil, mas não vamos dizer que devíamos ter trabalho infantil para baixar os custos de produção. Pronunciámo-nos a favor de uma comunidade de valores baseada nos valores éticos, que é a União Europeia. Por isso, esse tipo de argumentos para mim não tem qualquer valor. Timothy Kirchhoff recusa a ideia de que a Europa está em concorrência com a Ásia pelas melhores terapias. Penso que não devíamos ver as coisas de um ponto de vista competitivo. É óbvio que estamos a tentar encontrar a cura destas doenças terríveis e vamos aprendendo, com a investigação, as coisas que nos podem ajudar. Mas não devemos ver a situação em termos de uma corrida contra a Ásia que temos que ganhar. Penso que devemos aprender uns com os outros e que é isso que acabaremos por fazer. O debate é polémico em todos os sentidos. Para já, a Europa continua a financiar a investigação em células estaminais embrionárias, após parecer do Comitê Executivo de Ética. Mas Bruxelas garante que a prioridade será dada a outros projetos no domínio da medicina biológica.